Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que estiver vendo esse vídeo, né? Primeiro, mensagem, se inscreva no canal, dê o like no vídeo que é importante pra gente, chegar nos 500 inscritos, que a gente já tá pertinho disso, né? É muito importante pro canal nesse momento. Mas tem um assunto importante, né? Hoje o Galo divulgou o balanço de 2024, não totalmente, né? Porque ainda não auditou tudo, mas já tem uma base pro que foi o ano passado, né? Então a gente vai falar um pouco do que aconteceu e realmente do que aconteceu, né? Porque o Galo teve uma receita recorde no ano, vendeu dos principais jogadores e mesmo assim a dívida aumentou quase 100 milhões de reais, né? Que beira preocupante. É preocupante, tanto que saiu até notícias de aporte dos 4Rs que talvez hoje seja o único jeito de salvar o clube. Estou aqui com o Yuri. E aí, Yuri, boa noite. Até para responder o vídeo aí, o que você acha? O que aconteceu? Cara, algumas coisas no Atlético são inexplicáveis. Se a gente voltar, a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai se lembrar do pessoal falando em transparência, da galera batendo nessa tecla. Foram prometidos balancetes trimestrais ali, perdão, o que acabou não ocorrendo ainda, e sinceramente eu não acredito que vai. O que a gente tem de concreto para tentar começar a entender o que aconteceu? Foram feitos diversos aportes. A gente teve a conclusão do restante que sobrou do Diamond. A gente teve a entrada do Daniel Vorcaro, inclusive dono de um dos bancos credores do clube hoje, que tem uma imagem que mostra o detalhamento por alto ali da dívida bancária. O Banco Indusval é de propriedade de um dos donos da SAF hoje, que é o Daniel Vorcaro, um dos maiores acionistas da SAF. Pois bem, a gente teve esse aporte, a gente teve a entrada de dinheiro referente à venda do Diamond e outras questões que elas eram ditas que serviriam para amortizar dívidas bancárias. Isso não aconteceu. O que a gente encontrou nessa apresentação de hoje é preocupante. Por mais que falem coisas que às vezes não condizem com a realidade, a gente comentou numa live há pouco tempo a respeito daquela fala de que até 2028 a dívida estaria equacionada, etc. E eu lembro de ter dito nessa oportunidade que isso não era verdade, porque era impossível isso acontecer. Eu sou publicitário, eu não tenho formação em economia, mas é uma questão de saber um pouquinho de matemática para entender que não vai acontecer. A gente tem um livro que se chama Como Mentir com Estatísticas. É aquela mentira que você apresenta números reais e é uma mentira mais difícil de contestar porque os desatentos ou as pessoas mais. Teoricamente você está embasado, né? Isso, você consegue embasar bem a sua mentira com números, sabe? Esse livro tem na Amazon aí para quem quiser comprar, etc. Esse livro ele explica bem esse método de mentir com estatísticas. Basicamente é isso que foi feito hoje. A gente tem em um dos slides que foram apresentados, o documento está disponível aí para quem procurar no site do Galo, etc. A gente tem custo operacional sendo contabilizado como investimento. Gente, luvas, salários, renovações de contrato, etc. Isso são custos do futebol. Isso não é investimento. Investimento é o que de fato você investe. A aquisição de atletas, é a construção do estádio. Isso é investimento. Custo e despesa recorrente não deveria contar como investimento, mas você conta, olha, gastamos isso aqui com o clube. De fato, você não pode questionar, porque o gasto está ali, mas eles apresentam isso como investimento, isso não é verdade.
E tem algumas outras questões bem difíceis de serem explicadas, como por exemplo, a dívida, uma coisa que me chamou a atenção particularmente é que a dívida com o PS Profut, a gente escuta falar dessa dívida desde meados de 2012, quando da venda do Bernard, e essa dívida ela vem basicamente sendo mantida sob controle, com as parcelas sendo pagas anualmente. O dinheiro da venda do Bernard foi bloqueado assim que na conta. E na época, a direção da época fez uma negociação para que esse dinheiro fosse usado para amortizar a parte dessa dívida e o restante parcelado. Essa dívida aumentou. Isso me chamou muita atenção, porque é uma dívida já negociada e uma dívida Tá na tela aí, parcelada. né? São... Tá em 2023, Exato, 323 e aumentou 30 milhões, 31 milhões exatamente, né? exatamente. Ela tá aqui na tela para a galera ver. É uma dívida que até então ninguém nunca se preocupou, porque a notícia que a gente tem há mais de 10 anos é que essa dívida está equacionada, é que essa dívida está sendo paga. Ah, mas as parcelas são reajustadas com Selic, etc. Mas, enfim, não faz sentido o seu reajuste ali, né, a inflação, etc., ser maior do que o saldo devedor no final, mesmo com a dívida parcelada. Não está me fazendo muito sentido, e essa é uma explicação que, sinceramente, vai ser um pouco difícil da gente ter, porque, enfim, transparência não é muito forte. O cenário é preocupante, a gente tem na tela um endividamento, são 129 milhões de contas a pagar, o que é bem preocupante. Basicamente, a gente teve um faturamento recorde. A gente foi o segundo clube que mais obteve premiação na temporada passada. A gente teve o advento ali do estádio, que é o outro problema para a gente. Os aportes que a princípio serviriam para amortizar a dívida bancária não estão amortizando, tá aí o exemplo na tela de novo para vocês verem aí. O bancário passou de 465 para 507. Então, assim, 50 são muitos milhões problemas. de aumento. E é onde a gente São sabe muitos que problemas. os juros come, né? Onde que vai depois complicar e tal, é aí que acontece. E tá aumentando, né? É preocupante, bem preocupante isso está acontecendo. Então, situação nada boa, né? No geral, se for contar tudo, aumentou 90 milhões de um ano para o outro. E pegar o histórico que tem, em 2019 a gente tinha 747 milhões de dívida. Hoje a gente tem 1 bilhão e 400. A gente conseguiu dobrar em 2019, 6 anos, né? 6, 5 anos. A gente conseguiu dobrar isso. Sem contar que em 2022 a gente tinha 2 bilhões de dívida, né? Aquela dívida que todo mundo lembra, 2 bilhões, falava muito. Ou seja, em 3, 4 anos triplicou. E agora diminuiu. E agora estão falando que, né? Agora a gente está no trabalho de diminuir a dívida. Na verdade, não diminuiu a dívida. A dívida está maior do que sempre foi. Então, não cair no conto das palavras, né? A gente diminuiu a dívida de 2 bilhões, mas a dívida que sempre foi do Galo está muito mais alta do que normalmente é, né? Historicamente pelo time. Então, isso preocupa muito e a gente sabe que o time mesmo não vai conseguir bater essa dívida só, né? Vai ter que acontecer aportes, como foi primeiramente veiculado aí, o Tanaka falou, 650 milhões de aporte, então é a única salvação, né? E obrigação também, né? Porque venderam patrimônio e tudo mais e a dívida aumentou, a dívida não diminuiu, vende jogador, continua a mesma coisa. E aí, Yuri, quais são as primeiras impressões aí desse aporte aí que Tanaka noticiou? É a única solução. Na verdade, não é a única. Existem três saídas possíveis. Ou você aporta dinheiro suficiente. Hoje, a situação do Atlético hoje é essa. Você aporta dinheiro suficiente para bater, para zerar a dívida bancária, que essa era a promessa quando da venda do shopping, essa era a promessa quando da aquisição da SAF, essa era a promessa quando da entrada de novos sócios na SAF, era amortizar a dívida bancária. Ou você aporta essa grana, como foi noticiado pelo parceiro Tanaka aí, e resolve o problema. Se você não quer fazer isso, venda para quem vá fazer, porque hoje é o calcanhar de Aquiles do clube.
Se nenhuma dessas opções forem viáveis, sei lá, para quem comanda o clube hoje, você ainda tem a recuperação judicial, que é o caminho que basicamente todas as SAFs até aqui no futebol brasileiro tomaram, porque houve até uma explicação sobre, na recuperação judicial, caso você não consiga cumprir com o plano de recuperação, você decreta falência. Vamos lá, 2 pontos. Eu passei recentemente na minha profissão, eu passei por uma empresa onde estava em processo de recuperação judicial. E óbvio, isso é verdade, se você não cumprir com o plano, você você é decretado falência, etc. Ou se o condomínio de credores ali não aprovar o plano também, você entra em processo de falência. O que acontece? Grande parte desses credores hoje, eles são os próprios donos do clube. E outras dívidas com bancos, eles os têm como avalistas, os donos, o PF do dono, como avalistas. Então, em caso de recuperação judicial, os credores poderiam abater do patrimônio pessoal desses caras. A gente tem algumas dívidas inexplicáveis, como, por exemplo, o Banco BMG, está aqui nas costas da minha camisa. Esse patrocínio está no clube há muitos anos e o que se noticiou na época, ali por volta de 2016, eu acho, quando sai a MRV e volta ao BMG como patrocínio master, o que se noticiou na época era que esse espaço na camisa seria cedido em troca de abatimento de dívidas. O Galo não receberia R$ 1. A dívida continuou. A dívida com o BMG ainda existe. Ninguém nunca explicou, ninguém nunca sequer tocou nesse ponto. É isso que às vezes A eu sinto grande falta. A história gente também, não né? tem. De emprestar dinheiro pro Galo sem ter juros nenhum, né? Quem lembra dessa também? Exato, a dívida sem juros sem prazo, É, ela nos custou o patrimônio. A diferença, algumas diferenças, você até tocou num ponto muito bom, que foi comparar aquela fotografia, entre aspas, do Atlético de até 2019 com o Atlético atual. O que acontece? Até 2019 a gente já tinha um endividamento num patamar alto e a gente tinha poucas possibilidades, até do que a gente está comentando aqui, de aportes, de, enfim, novos investidores, etc. Até porque a gente era um clube associativo. A gente necessariamente precisava fazer com que o clube pagasse a própria dívida e não se endividasse mais, obviamente. Mas o que, que acontece? A maior parte daquelas dívidas até então, a gestão Calil, Daniel Nepomuceno, depois Sérgio Sete Câmara, enfim, e os antecessores também, a maior parte dessas dívidas elas eram tributárias. O Galo devia imposto, basicamente. A dívida bancária ela sempre existiu, esse problema de juros ela sempre existiu, porque por muitos anos, por talvez uns quase 20 ou 30 anos da nossa história, o Galo sobreviveu de patrimônio usado como garantia para manter o clube operando. Então, assim, você tinha um patrimônio muito grande, isso fazia com que o clube, de certa forma, apesar do patamar alto de endividamento, o clube permanecesse controlável. O clube ainda era administrável. Porque, beleza, o banco, vem cá, me empresta, eu preciso de 50 milhões de empréstimo como garantia, eu te dou a cota de TV Futura. E eu tenho X bilhões de patrimônio aqui, o patrimônio era avaliado em alguns bilhões aí, quando a gente tinha shopping, etc. Esse, o shopping serviu de muleta financeira para o clube por muito tempo. Não que isso fosse o correto a se fazer, mas não é a melhor saída, obviamente. A gente viveu de rolar dívida e pagar tá juros, rolar rolando, né? dívida e pagar juros. Exato, mas ainda era algo assim controlável. O nosso maior problema até então era a dívida tributária. Vem o Profut, que eu citei, que está aí na tela, e vem o primeiro bloqueio da venda do Bernard por conta dessas dívidas. O Galo adere ao Profut, usa esse dinheiro bloqueado da venda do Bernard, foi uma briga na justiça com a 7 a 4, para amortizar parte dessa dívida tributária.
E beleza, até aí parecia controlável. Mas o problema ainda era grande, porque o nível de endividamento era muito alto, bem maior do que o faturamento do clube, etc. Mas a gente tinha o patrimônio que nos garantia. A situação daquele momento é, caso a gente venda todo o patrimônio, a gente vende o shopping, vende a sede de luz, etc., mantém ali o CT, algum clube social, no máximo, que são as estruturas básicas para o clube funcionar, mas caso a gente venda tudo, toda essa perfumaria, tudo que o clube tem que não necessariamente precisa manter, esse patrimônio cobriria a dívida. E essa era a promessa. A gente vai vender o shopping, vai pagar a dívida bancária, ou pagar o maior problema das dívidas, e vamos manter o clube funcionando. Hoje isso não acontece mais. Hoje a gente tem 75% do patrimônio sob controle da SAF. SAF é essa onde a associação tem uma pequena parte. Então, assim. E a associação também não tem mais patrimônio. O estádio não pertence na sua totalidade à associação. O problema se tornou maior do que era. É muito preocupante. Quem não está preocupado de verdade com o futuro do Galo não entendeu o que está acontecendo. E no mínimo a conta não fecha, no mínimo há um problema gravíssimo de profissionalismo, de seriedade, de, de gestão mesmo, sabe? De gestão inteligente. No mínimo há um problema muito grave com relação a isso. Toda a situação que o Galo conseguiu se colocar, né? De muitas promessas que podemos começar que a dívida estaria praticamente paga em 2026, né? Foram promessas feitas, isso aí todo mundo lembra. Aí o Menin apareceu, falou de 2028 na entrevista que ele deu para 98, né? Poucos dias atrás, poucas semanas talvez. E agora o Bruno Musi mesmo, com o balanço de hoje, falou em 2029. É uma prorrogação infinita, né? A prorrogação tá igual quando você entra no Twitter para ver alguma notícia de contratação do Galo, né? Porque, semana que vem vai chegar jogador, hein? Amanhã chega. Aí já amanhã, aí você fala, não, amanhã é certeza, amanhã chega. Aí não chega ninguém. Então, e a gente joga um tanto de jogador na mesa, não chega ninguém. Parece que a dificuldade está atrapalhando outras partes do negócio, né? Essa dívida, tudo vem incomodando no geral, né? Chegou em todos os pontos do clube, tanto que até notícia que você vê de saída de jogador, falando que supostamente o jogador quer sair, quer voltar para o lugar e tal. A gente não sabe o tanto que isso pode estar avacalhando até dentro do clube, né? Jogadores, até técnico, comissão técnica, a gente não sabe até onde que isso chega. Mas é uma situação extremamente perigosa para o clube, nesse nível de dívida, e que não vai diminuir, né? Pelo menos até 2030, por exemplo. Que eu tenho certeza que eles vão prorrogar de novo, né? Até 2030, pelo menos não vai nem diminuir essa dívida. Se não vai diminuir, eu tenho certeza que vai aumentar. Então, 2030, num cenário otimista, talvez a gente chegue lá com 1,5 bilhão lá de dívida e daí a gente começa a pagar. Num cenário otimista, né? Porque a gente teve uma receita recorde esse ano e a nossa dívida aumentou 90 milhões. Se a gente não tiver desempenho em campo gerando tanto dinheiro, cair, espero que não, numa fase inicial de Copa do Brasil, não ir bem na Sul-Americana, o quanto que isso pode afetar o clube, né? No geral. Porque dá para ver que o clube está totalmente descontrolado nesse momento. Não tem. Fala de contrato uma atrás da outra, fala uma coisa, uma semana depois já foi desmentido pela pessoa do mesmo clube, né? Igual aconteceu com o Meninho, o Musi, por agora. Falta de sintonia total de quem comanda o clube, né? Dos donos para os funcionários de alto escalão e para os donos. Ninguém tá conseguindo se entender aí. A situação do Galo é calamitosa, né? E a gente tem que pensar nisso, no financeiro do clube e também no time que a gente tem que ter para investir para 2025, né? A gente tem que investir uma grana boa para ter um time bom para 2025. Senão você não vai ter retorno nenhum também. Aí a situação se complica mais. Gasta dinheiro, tá ruim, né? Porque tá sem dinheiro. De juros, especular aí falando que o Galo por ano é mais de 100 milhões de juros aí. Quão absurdo é isso, né? 100 milhões de juros por ano,
chutando baixo aí, é um valor estratosférico. Pensar que ter uma receita de 600, recorde, né? Que a receita no padrão ali foi 400, 500. Então, você tem um valor astronômico só de juros para pagar no ano. E superávit operacional do Galo foi 8 milhões, que foi divulgado pelo Bruno Musi, né? Então, é uma vergonha, né? 8 milhões, com tudo que foi. 8 milhões é a proposta do Bataglia e 2 milhões a mais. Basicamente isso, né? Foi basicamente dinheiro novo que entrou, porque a operação da Arena ela acaba rendendo mais do que o Mineirão por ser um estádio próprio. Isso é dinheiro novo que hoje não é mais novo, né? A Arena tá aí, tá consolidada. Não tem mais não tem mais um estádio para inaugurar, não tem mais um contrato de liga para assinar. E só um ponto importante que você tocou, que foi nessa questão dos juros, para a galera entender o tamanho do problema. Essas dívidas do Galo, elas são contraídas a partir de um processo de alavancagem. Vamos dizer assim, um crescimento artificial apostando em algum retorno ali no curto prazo para que essa aposta ela se pague. É como, sei lá, se você tiver devendo, basicamente você está devendo, sei lá, R$ 3.000 do seu cartão de crédito e você resolve pegar o dinheiro emprestado com o agiota porque os juros do agiota naquele momento são mais baixos do que os juros do seu cartão de crédito. Só que em determinado momento, o agiota te liga e fala assim: então, cara, eu vou aumentar os juros que eu te cobrava em X%, porque eu tomei muito calote aqui, tomei prejuízo e agora eu preciso que meus juros sejam mais altos. E aí aquela dívida mais barata que você tinha, ela se tornou uma dívida muito maior por conta desse aumento repentino. É um exemplo grotesco aqui, tá? Mas assim, só pra galera entender melhor. Em um momento de juros muito baixos, a taxa de juros no Brasil chegou a bater 2%, o que não é normal na história do país, da economia do país. Se você pesquisar aí média histórica, etc., esses juros são bem abaixo. Os caras apostaram que isso se manteria ou cairia. A famosa aposta nos juros negativos, ou seja, hoje eu vou contrair empréstimos aqui e vou provisionar aqui um valor X para pagar, mas no futuro eu estou ganhando dinheiro porque esse dinheiro no futuro vai valer menos do que o que vale hoje. Então eu vou pagar menos, tipo, sei lá, considerando inflação, etc., a taxa de juros descendo, eu vou pagar menos por esse dinheiro que eu contraí hoje. Ou seja, de certa forma, você está, entre aspas, lucrando com aquele empréstimo. Deram um all-in nisso, apostando em taxa de juros em 2%, 3%, 4%, 6%, que seja. A taxa de juros deu uma disparada. Houve diversos movimentos para isso, pandemia, etc. Mas a aposta de, inclusive não só o Atlético, mas tiveram outras empresas indo pelo mesmo caminho. A situação instável do país contribuiu para que a taxa de juros permanecesse bastante alta. E nessa a gente se lascou, porque a taxa hoje é tipo 300 vezes maior do que era quando a gente contraiu os empréstimos, quando a direção do Galo decidiu dar esse all-in nessa alavancagem. Ah, há uma outra empresa da mesma família que controla o Atlético que foi pelo mesmo caminho e É, pesquisem as ações dessa empresa. Coloquem no Google MRV3 para vocês verem e coloquem, tipo, sei lá, últimos 5 anos. Vocês vão entender o para que ver que o aconteceu com vermelho, essa né? empresa também. Exato. Vocês vão entender o que aconteceu com essa empresa também. Vocês verem que é uma estratégia de quem hoje tem a maior voz ativa dentro do Atlético. Ele é o CEO dessa empresa hoje. O fundador da empresa, ele tá no momento ali de se afastar dos negócios e tal, etc. Tá velho e tal. E esse que tem mais voz ativa, que é o Rafael Menin, ele usou da mesma estratégia, só que no Galo foi ainda pior. O problema é que no Galo é dinheiro do clube, é dinheiro do seu sócio, é dinheiro do seu ingresso, é dinheiro da sua camisa.
esse dinheiro hoje está servindo para pagar empréstimo de banco. Uma parte gigantesca desse empréstimo é paga ao BTG, que não, por algum motivo, começou a ter relações estranhas com a direção do Atlético. O movimento de saída da Liga, da Libra, para a Liga, perdão, contrário, da Forte União para a Libra, ele foi arquitetado ali em conjunto com o BMG. Inclusive, foi alvo de divergência entre o Sérgio Coelho e os mandatários. Foi quando o Sérgio Coelho começa a se afastar um pouco do comando ali, das decisões do clube, e permanecer mais ali focado no Instituto Galo e mais distante, né? Virando de fato uma figura decorativa na presidência. Mas o BTG obtém a maior parte da dívida bancária do Atlético hoje. Uma grande parte, se você somar, elas são com o Banco Inter, BMG e o. Agora eu esqueci o nome, mas que é o banco de propriedade do Daniel Vorcaro, que são 3 sócios da SAF. Então a nossa dívida é. A dívida do Atlético hoje é com eles mesmo. A galera que vendeu o clube é a mesma que comprou pela dívida e eles devem a eles mesmos. O que o plano dos caras é pagar com era, né, pagar com a receita da SAF. Essa dívida é impagável. Então assim, se uma mudança de rota não for tomada para ontem, que seja vender o clube para quem de fato queira resolver o problema, que seja eles mesmos abrirem o bolso para resolverem o problema, ou abrir recuperação judicial e esquece tudo. O clube corre sério risco de fechar as portas. Por erros assim juvenis. Não é possível que donos de banco previram juros negativos num país como o Brasil. Eu não consigo acreditar que isso foi ingenuidade, que foi falta de estratégia, falta de tipo, uma estratégia mais assertiva. Não dá para acreditar, de verdade. Eles são donos de banco, donos de construtora, mas também são donos de banco. 2 dos 3 acionistas têm como principal atividade serem banqueiros. E a família dos maiores acionistas também tem um banco e o maior acionista é o fundador do banco. Então, assim, é muito difícil acreditar em ingenuidade, sendo bem sincero. O clube com esses erros, né? O clube caminha para um caminho bem ruim, no geral. E eles pegaram empréstimos, né? Esses empréstimos lascaram mais o clube ainda, empréstimos com o banco, né? E agora a gente sabe como funciona banco para cobrar, né? Não tem perdão nenhum, os juros come mesmo e vai ter que pagar. Agora, a única solução que eu vejo é aportando mesmo, ou o que você falou, né? Eles passaram o clube para alguém que deseja investir. Essa pessoa com certeza vai chegar no clube e fazer uma recuperação judicial, né? A gente tem certeza. E até falando nesse assunto de recuperação judicial, eu vi desculpas, igual você falou da falência, né? Que o Muzi falou, e também o Menin falou que fazer recuperação judicial para o clube é ruim, porque no mercado perde um pouco de valor, né? Perde um pouco de valor por desconfiança, porque se você está fazendo recuperação judicial, a galera fica mais desconfiada. E ele disse que o clube paga tudo em dia, nunca atrasou nada. É uma mentira, né? Porque tem um negócio, tem não é uma dívida de banco, mas é uma dívida de clube com o Davidson, por exemplo, já é um atraso já. Eu não sei se você estava falando de banco, mas mesmo assim é um atraso de dívida, que é uma vergonha também, um valor daquele para um clube do tamanho do Galo não conseguir pagar. Mas eu não vejo, tipo assim, pode até haver uma desconfiança no geral, mas vai me falar que o Cruzeiro, o Botafogo, todos os times, né, que fizeram a recuperação judicial, todo mundo está queimado aí no mercado, ninguém consegue empréstimo, ninguém consegue mais nada, eles têm certeza disso. Vai me dar certeza que isso acontece agora. Então, se o Pedrinho ou o Textor for pedir empréstimo para alguma coisa, não vão conseguir de jeito nenhum, né? Mas pode até ter uma desconfiança maior, mas será que não vale a pena por diminuir 70%, 80% da sua dívida? O clube vale, mas para eles não, porque são eles que serão cobrados. Os credores vão bater lá na porta deles. E eles também deixam de receber porque boa parte dos credores são eles mesmos. É, Então, é.
o que interessa hoje não é a saúde do clube. Fica bem claro isso para mim. E essa apresentação hoje, ela ficou, para mim, ficou mais clara ainda. O que interessa hoje não é a saúde financeira do clube. Infelizmente. A gente, o caso que eu estava acompanhando, né, porque eu sigo umas páginas do Nordeste, que eu até comentei aqui antes, do esporte, o esporte saiu de 700 milhões de dívida para 120, 113 milhões. É um alívio gigantesco no clube, né? É um alívio de um tamanho absurdo. Você tira tudo que está te onerando aí, você consegue trabalhar muito mais fácil, né? Fazer os investimentos. Então, no final, é uma situação complicada, né? Não dá nem para falar o que eu acho que é de verdade, mas é o que podem estar pensando aí. Mas vamos deixar e a gente vai voltar aqui para uma live depois, que a gente vai fazer uma live contando mais e também saídas, chegadas de jogadores, né? Chegadas a gente ainda está rezando, né? Acendendo vela para chegar alguém, mas saída está acontecendo e acho que até sexta-feira deve acontecer mais, né? Nesse ritmo que está rolando aí no Galo, até sexta-feira deve acontecer mais. Mas agradecer aí quem viu o vídeo aí com a gente, muito importante, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e a bancada agradece quem passar por aqui, todos os atleticanos, até quem não for atleticano pode seguir aí, não tem problema, para ver a gente comentando sobre o Galo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos e com Deus.